fase você pode falar, não, não vai lá não, fica aqui, e fica. Senta aqui e fica quietinho, senta. Não, esse aí você não vai assistir não, tá? Essa é a primeira fase, né? Depois dessa fase, vem a fase da adolescência. Alguns falam a fase da aborrecência, mas não é a fase da adolescência mesmo. É uma fase muito complicada porque quando você está na fase da adolescência, os adolescentes aqui vão entender isso aqui. Eles vivem em dois extremos. Quando um adolescente faz alguma palhaçada na casa, o que a mãe fala? Você está pensando o quê? Você não é criança mais não, você já é bem crescido. Aí ele fala, eu sou crescido. Aí ele fala assim para a mãe assim, eu vou em tal lugar. Ah, onde você pensa que você vai? Ah, vai sair sozinho? Não, você ainda é pequeno, você ainda é criança. É dois extremos. A cabeça dá um nó, a criança não sabe se ela vai pedir uma mamadeira ou se ela pede um carro para sair dirigindo, porque o pai uma hora fala que ela é grande, outra hora fala que você é criança, fica quieto aí. Adolescência. A adolescência é complicado, né? É muito complicado. Você pensa que você já é dono do seu nariz? Nessa fase também, digo aos pais e até aos adolescentes, necessita-se de muita orientação. Por quê? Porque todo adolescente ele quer ser um rebelde sem causa. Se o pai falar assim, essas pessoas que usam piercing eu não acho legal, eu vou pôr 5. A tatuagem, eu não sei, eu só não vou tatuar o branco do olho, o resto eu vou tatuar tudo, até careca, tatuar, fazer. Por que quer ser diferente? Eu não sei se isso é um sinal de querer chamar a atenção, né? Ou é um sinal de uma rebeldia sem causa, né? Só que essa rebeldia não vai longe, né? Daqui a pouco já está em lágrimas lá e já vai para e aí o pai e a mãe tem que abrigar, que aí volta a ser criança, igual o hino que a Juliana cantou aqui, né? Quero ser como criança, né? O adolescente não quer mais. O adolescente, ele quer crescer. Nessa fase mora o perigo, porque é a fase que o menino começa a ver as coisas com outros olhos. A menina antes do menino. Uma menina com 12, 13, 14 anos, se não me falha a memória, a sua avó, né, Vera? Ela casou com? 9 anos. Ela teve quantos filhos? 24. Tem gente que até tossiu, né? Ela casou com 9 anos. Cuidava da casa. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês e vocês vão entender. Uma menina com 14 anos... Não seria hoje o certo, mas uma menina com 14 ou 15 anos, se ela casar, coisa e tal, ela cuida da casa. Um menino de 14 anos, ele faz isso? Uma menina com 12, 13, 14 anos, ela pode chegar numa pessoa e aí, tal, não sei o que, tal. A mulher, se ela ficar quieta, pensa assim, essa é inteligente, hein? O cara, se ficar quieto, esse cara é bobo, né? Não fala nada, cara, isso é tonto. A mulher, ela tem algo a mais, assim, que eu posso dizer, do que o homem, até na área da conquista, porque ela é o alvo, ela é o objetivo, então ela está na dela. O camarada tem que pensar, maquinar tantas coisas para falar, e ele pensa, eu vou chegar naquela moça ali, eu vou chegar firme, vou chegar nela e falar para ela, oi, tudo bem? É uma voz grave, né? Como está você? Está tudo em ordem? O meu nome é Donizete, e o seu? Aí ele planeja para ir, quando ele chega nela, a primeira coisa que acontece, a voz grossa não sai tão grossa assim. Oi! Tudo bem? Eu sou o Donizete. Aí ela fala assim, o que você faz? Eu faço as coisas, ajudo meu pai lá. Começa a tremer. Eu tenho um videogame em casa, eu já gerei o jogo, você quer ver? Dá um desespero. A diferença da menina quando ela é uma adolescente e a diferença no rapaz quando ele é adolescente. Aí os pais têm que prestar muita atenção. E uma coisa eu digo aos pais também, é nessa fase que o seu filho é adolescente que você vai conquistá-lo ou você vai perder de uma vez. Você está compreendendo? Se você soltar, e se você prender demais, se você soltar, você não vai, cara. Se a mãe não está aí, se a mãe não fala nada, o que ela fala? Meus pais não ligam pra mim. Os pais dos meus colegas amam os meus colegas, minha mãe não liga. Se segura, meu pai é um carrasco, cara. Minha mãe é uma carrasca, eu não sei que espírito ruim que é naquela pessoa. Então você tem que saber, primeira coisa, busca orientação na palavra de Deus. Busca orientação na palavra de Deus, para que você possa conquistar o seu filho, conquistar a sua filha. Por isso que eu digo para você, se desde pequeno você ensinar o caminho que deve andar, plantar a boa semente, quando você
puxar para a palavra de Deus, ela vai entender do que você está falando. Vai falar a mesma linguagem que você está falando. Amém? Amém. Outra coisa também, que geralmente começa nessa fase da adolescência, são os vícios. Os vícios. A maioria das pessoas que fumam começaram a fumar por quê? Porque achava lindo, maravilhoso o cigarro? Não. Começaram a fumar porque os colegas fumavam. É verdade ou não é? Não é verdade? É verdade. Aí fumava, você... Ah, que isso, cara? Ah, faz favor. É criança ainda, o camarada pega... Olha que delícia, cara. Arrasta pro resto da vida isso aí, mas é por causa do companheirismo. E acontece, gente. A bebida da mesma forma, a prostituição da mesma forma, as drogas da mesma forma. Não estou comparando um vício com outro de forma nenhuma, mas eu estou falando para você que é pai, para você saber ficar olhando para a vida do teu filho, para a vida da tua filha. O pai e a mãe, ele não deve ser cego para aquilo que acontece com o filho e com a filha. O pai e a mãe, ele conhece o filho. Se o seu filho chegar na sua casa de estranho, você olhou nele e você sabe. Sabe ou não sabe? Sabe. Se alguma coisa aconteceu com a sua filha ou seu filho na rua e ele chegar na carinha, ele pode chegar sorrindo. Oi, pai. Oi, mãe, tudo bom? Eu tô bem, tá tudo jóia. Você sabe que alguma coisa aconteceu. Tenha a sensibilidade de saber abordar o seu filho e a sua filha. Não é porque você é pai que você é dono do seu filho. Não é porque você é pai que você é dona da sua filha. Você tem que saber conquistar. Você tem que saber fazer com que o seu filho fale para você o que você precisa saber deliberadamente, de coração aberto. Aí não é nada forçado. Alguém gosta de alguma coisa forçada aqui? Alguém gosta de alguma coisa obrigado aqui? Não gosta. Eu acho que nem dinheiro obrigado é bom, viu? Eu acredito que nem dinheiro obrigado é bom. Você fica meio com o pé atrás, assim, né? Acho que com as notas meio pintadas de vermelho ainda. Você tem que pegar essa nota, você pega essa nota aí. Você, né, X? Você fala, o que é isso? Não, é complicado. E nessas épocas, geralmente as meninas, elas se lançam mais nas paqueras. Reúne aquela patotinha de meninas. Se você vê 5, 6 meninas juntas assim, pode saber. Aquele é bobo, sai, não liga bem. E assim vai. Por quê? Porque ali começam os papinhos, começam as conversas. Se a mãe ou o pai, ele fica apático, isso aí, ele fica fora disso daí, ele passa a não viver a vida dos filhos, a não saber o que está acontecendo com os filhos. E talvez quando ele tentar saber, ela tentar saber, aí já é tarde demais. Você está entendendo? Você está entendendo? Amém. Amém. Um fato que eu quero falar aqui, é interessante, nós sabemos também, é a gravidez na adolescência. Tá? Ter muito cuidado com isso. Não pense você que isso acontece com os outros, não acontece com você. Não pense você que isso acontece com o filho dos outros, não acontece com a sua filha. E segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente do Brasil, é de 12 a 18 anos é considerado ainda adolescente. As piores complicações de parto tendem a acometer meninas com menos de 15 anos e serão piores ainda em menores de 13 anos. A mãe adolescente tem maior morbidade e mortalidade por complicações da gravidez, do parto. A taxa da mortalidade é 2 vezes maior do que a gestante adulta. Então, uma menina, uma adolescente que namora, ela tem que prestar atenção nos seus atos. Ela tem que prestar atenção até onde vai esse namoro dela. Por quê? Porque, além de tudo, ela está colocando a vida dela em risco. Já toma esse princípio. Isso sem falar no pecado. Eu não estou falando de pecado aqui, eu estou falando, primeira coisa, da sua própria segurança, né? E os pais têm que explicar, tem que ter um diálogo. Tem pai que não consegue conversar essas coisas com o filho. Tem pai que não consegue, mãe que não consegue conversar essas coisas com a sua filha. Você tem que ser a melhor amiga da sua filha. Você tem que ser o melhor amigo do seu filho. Você tem que conquistar o seu filho e a sua filha. O seu filho e a sua filha, eles têm que falar para você coisas que eles não falam para os melhores amigos deles. Têm que saber compartilhar com você isso aí. Ter confiança de falar isso com você. Não é fácil, não. Eu sei que eu tenho um filho e tenho uma filha também. Eu vou dizer que eu seja o melhor pai do mundo? Não sou. Pergunta para eles. Posso tentar, mas não sou. Mas pelo menos amigo e companheiro eu procuro ser. Procuro conversar, e se nota alguma coisa errada, saber também a hora certa de chegar e abordar. Porque não é porque é meu filho ou minha filha que toda hora tem que chegar e prestar um relatório para mim. Não, de forma nenhuma. Eles têm a vida deles, eu vou respeitar a vida deles, mas eu vou ter que saber, na hora que eu tenho que entrar com a intervenção paterna, a Vera entrar com a intervenção materna dela, e você tem que saber disso. Uma mãe, ela sabe a hora dela falar com o filho. Um pai, ele sabe a hora de falar com o filho. E se você passar dessa hora, aí talvez fique mais complicado. Não deixa passar. Amém? Amém. A incidência de
Cadê a Daína? Ela fica brava, eu falo assim, eu vou falar. Recém-nascidos, ela fala Donzete, eu falo assim, mas eu falo, né? Recém-nascidos de mães adolescentes com baixo peso é 2 vezes maior do que recém-nascidos de mães adultas. E a taxa de morte neonatal é 3 vezes maior entre adolescentes com 17 anos ou menos. 14% dos nascidos são prematuros, enquanto entre as mulheres de 25 a 29 é 6%. A mãe adolescente também apresenta com maior frequência sintomas depressivos no pós-parto. Primeira coisa, você que é namorado, está namorando uma menina que está aí entre seus 12 a 20 anos de idade. Se você ama mesmo ela, vai com calma. Se você ama mesmo ela, vai com calma. Se você ama mesmo ela, se você adiantar alguma coisa, você está colocando a vida dela em risco. Já pensou nisso? Você está prejudicando o crescimento dela. Você está prejudicando o desenvolvimento dela. Então pensa bem, analise bem, veja até onde você vai, no seu namoro ali. Olha, hoje em dia, na minha época, na época de alguns que estão aqui, era complicado você namorar dentro da igreja. Primeira coisa, a igreja você entrava, já sentava a mulher de um lado e homem do outro. Era assim. Se a sua namorada sentasse mais atrás e você sentasse na frente, e durante o culto desse uma saudade dela, você virasse o cabeção para olhar, vinha o diácono lá. Não, mas... Era ou não era? Quem frequentou essa época aqui? Hein, X? Lá? Edinho? E tem mais uma também, né? Na igreja que eu frequentava, nós nos formamos. Você namorou 6 meses, o pastor já ia na sua casa. Então, vamos ver o negócio do casamento aí, jovem. Nossa! Tem uns que namoram há 10 anos, né? Vê como muda o tempo. Mas era assim. Era assim. E outra coisa também. Terminava o culto assim, ó. Terminava o culto. Todo mundo, Pai do Senhor, Deus abençoe, ia embora. E não pensa você que a moçada ia tudo embora, mãozinha dada. Ia, dona Vera? Olha o sofrimento infernal. Você ia, de repente você via o carro do pastor. Passava assim, virava na frente. Quando você pensava em ninguém, dava a mão aí, passava de novo.